Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa Só Conversa Boa. E hoje eu recebo uma pessoa aqui que vocês vão adorar a conversa. Eu quero só dizer uma coisa. Quando você vê um artista cantando, fazendo sucesso, a gente não imagina exatamente o que tem por trás dele. Por trás desse artista que você conhece, que ele aparece, cantores, né, bandas, tem um pessoal lá atrás que realmente faz a coisa acontecer. E hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui um rapaz que tem tanta coisa boa para contar. Ele é um dos músicos mais incríveis que existem no nosso país, porque ele tem uma história de vida dentro da música. Ele já tocou com todos os artistas famosos, tem uma carreira sólida, e hoje ele é professor de música aqui em Atibaia, e tem tanta história para contar que eu vou começar conversando com o Jair Ferreira, que é um professor de música, um músico das antigas, como a gente costuma dizer, que já tem uma estrada longa aqui e coisa muito bacana para contar para a gente. Jair, é um prazer te receber aqui, nosso, viu? Sim. Contar um pouquinho da sua história. Só conversa boa. A gente estava conversando um pouco antes da gente começar aqui esse papo, e geralmente a gente acaba sabendo histórias. O Jair tem tanta história para contar, ele conhece muito de música, né? E ele vai contar um pouquinho, até fofoca, pode falar um pouquinho? Você pode fazer? Vamos fazer fofoca também, né? Jair, quantos anos nessa estrada da música? Olha, não dá nem para precisar exatamente assim, mas eu falo assim, eu comecei a contar mesmo assim, profissionalmente, dando aula, tocando acho que um pouquinho antes, uns 10 anos antes, mas fazem uns 45 anos, mais ou menos, que eu dou aula de música aqui em Atibaia, com a escola, com o SEMA, que o SEMA existe, e para justamente fazer esse trabalho que a gente ama, que a gente gosta, nas aulas. O que você gosta mais? De formar músicos ou de atuar como músico? Olha, trabalhar no palco, trabalhar com o artista, quando você vê o artista sorrindo, feliz, quando você vê o som acontecendo no palco, isso aí é uma coisa que já enche a alma da gente. Eu acho que não tem um preço. Mas quando você dá a aula da maneira que a gente programou o SEMA há muitos anos já para dar aula, e hoje, por exemplo, vamos dizer assim, que eu vejo filhos de pessoas que eu dei aula no futuro, os pais que eu dei aula, eles trazem os seus filhos para ter aula comigo. Por quê? Quando eu estudei, era molecão mesmo, todas as aulas que eu ia, eu ficava imaginando como que seria e como que eu gostaria que fosse aquela aula. Então, para a escola de música, essa aula do professor e o aluno, independente de ter grupos ou aula individual, eu sempre imaginei assim e até hoje trabalho nessa linha. Quando o aluno senta na cadeira e eu estou na frente dele, eu estou sentado na cadeira do aluno. E aí esse é um grande diferencial que o pessoal não pegou, porque, na verdade, eu falo assim que às vezes eu não sou nenhum professor, sou um lapidador. O aluno vem com aquela pedra escondida, gigante dentro dele, mas ela não brilha. Então você vai lá, vai lapidando, vai batendo papo, trocando ideia com ele, e aí acontece... De repente surge um músico. Porque hoje, você vê que como isso aconteceu, hoje eu tenho grandes alunos que se tornaram amigos, que são nossos amigos. Um toca junto com o Yamandu Costa. Eu tenho um aluno que trabalhou comigo bastante tempo, estudou bastante tempo comigo, que hoje dá aula de música na FAAT, aqui em Atibaia, que é o Jorginho, o Jorge Santos. Então, nesses 45 anos, a gente já formou muitas pessoas que estão tocando por aí, que estão fazendo show. Aqui da Atibaia mesmo, às vezes o pessoal conheceu o Douglas Las Casas, que estudou comigo também, fez show no Carnegie Hall em Nova York. Então, são pessoas, são frutos, né, que você vai tendo dessa maneira que você trata, dessa maneira que você acha que as pessoas devem ser tratadas. Então, quando chega na escola, tanto um garoto de 15 anos, que a gente tem aluno lá de 8 anos, 7, 8 anos, até 80.
A minha esposa, como ela dá aula também de musicalização infantil, dá aula para criança, com crianças especiais até, ela tem pessoas até 1 ano, bebês praticamente, que vai tendo um processo, um trabalho da que já aula, começa que já começa cedo. ali desde pequenininho. Então, todos essa faixa etária, quando o cara chega na escola, o que eles fazem? Eles abraçam o professor às vezes. Que maravilha. Eles dão um abraço assim no professor porque realmente está feliz, está contente, entra na sala de aula e se sente à vontade. Por aí é mais fácil você batalhar, trabalhar e transformar aquela pessoa realmente num músico. E a música tem um papel importante na formação de uma pessoa, não é? Claro, desde criança, a música, por exemplo, ela faz com que a criança se associe melhor, né? Que ela tenha uma amizade positiva na escola, que ela tenha um carinho pelas pessoas, ela vai começando a sentir, começando a ser mais sentimental, vamos dizer assim, e acaba tendo um valor humano diferenciado para todas as pessoas. Então, começa ali, né? A pessoa vem descobrindo que ela quer, trabalhando o ouvido musical, os sensores do cérebro, né? Para aquele tipo de música e acaba, eu digo assim, se tornando um ser humano melhor, né? Desenvolve uma sensibilidade muito grande, né? Vamos falar um pouco do Jair. Vamos lá. O Jair músico, como é que você... Então, o Jair músico, ele... Há muitos anos atrás, ele estava em tudo quanto é lugar que tinha uma música. E naquele tempo, sem internet, sem nada, nem importação, a gente não tinha no Brasil, não tinha nada. Então, a gente tinha que correr atrás de qualquer coisa. Às vezes, pintava nos anos de 1970, 72, pintava alguma folha que alguém trouxe de algum lugar, dos Estados Unidos que veio, ou da Inglaterra, que alguém trazia. E aí os amigos músicos, o que faziam? Eram mais unidos, porque eles xerocavam aquela folha, distribuíam para os amigos, cada um levava para casa, estudava aquela folha, via se ele conseguia extrair algo dessa folha, e aí se reunir e falar, olha, eu fiz isso, eu consegui fazer isso, eu pensei isso. E aí a gente trocava essa informação e cada um se enriquecia mais musicalmente, né? Mas desde pequenininho eu já começava a querer colocar... musicar ou tirar as músicas porque é o que você tinha. Você escutava uma música no rádio, você só tinha o rádio também como meio de informação, a televisão. Rádio e a televisão. E aí tinha os programas musicais que infelizmente não tem hoje. Que pena, que era né? o Chacrinha, que era o Bolinha. Inclusive no Bolinha foi muito engraçado. Você tocou lá no Bolinha também? Então, no Bolinha foi muito engraçado, porque eu fui para São Paulo, eu era menor de idade ainda. Eu me achava que eu era maior. Coitada da sua mãe. Coitadinha dela. Para convencer os outros, né? E aí eu ia num ônibus, comprava a passagem, ia no ônibus bem alinhadinho e tal. E conseguia ir para São Paulo até alguém me pegar, e que graças a Deus não aconteceu. Então, essas é as malandragens que a gente fazia quando a gente era novo. Mas eu tinha aquele lance, eu quero ir num lugar, eu quero tentar acontecer. E sabe o que a gente fazia? Eu ia atrás das gravadoras que eu pegava endereço. Eu chegava lá e batia na porta da gravadora. Às vezes não era nem a gravadora, era num lugar que distribuía o disco. Aí eles me indicavam. Olha, eu sou guitarrista. Precisa de alguém para gravar um CD? O disco, naquele tempo não tinha CD, era o disco. Aí eles me olhavam, aquele moleque. Inclusive, aconteceu de eu estar num estúdio uma vez, já tinha gravado o disco para uma pessoa que é bem conhecida. Não pode contar? É bom não falar muito. Aí essa pessoa chegou lá no estúdio, me olhou lá e falou para o rapaz da técnica, que hora que o maestro vai chegar para que eu vou gravar a voz? Aí ele falou, não, o maestro está aí. Aí ele olhou e falou, não, só está o filho dele ali dentro. E aí era, na verdade... E era você. Então, dentro do estúdio, por exemplo, a gente começou com muito cedo até, mas com confiança de outras pessoas que tinham indicado a gente para estar ali. E valeu muito dessa tentativa de bater de porta em porta. Esse bater de porta em porta fez um dia eu chegar no Teatro Bandeirantes.
Chegou no Teatro Bandeirantes, eu perguntei pro cara, olha, quem que mexe com a música lá? Ela falou, o maestro é o tal de Rubens. Rubens? Quem que é o Rubens? O Rubens já vai chegar já, tal. Aí chegou o tal do Rubens, eu falei, seu Rubens, eu moro em Atibaia, tal, que é uma cidade perto aqui, e vocês precisam de alguém para tocar na orquestra, que é o Bolinha. Tem um programa, tem orquestra ali? Sim. Aí esse tal de Rubens, que, para quem não sabe, esse Rubens é o famoso caçulinha, que tocou no Faustão ultimamente, muito tempo, tocava piano e tal, e essa época ele gostava mais do acordeon, da sanfona. Aí ele falou assim, mas você toca, menino? Eu falei, eu toco, eu sou guitarrista. Eu achava que eu era guitarrista. Lógico que eu tinha muito que aprender ainda, mas... Aí, esse tal de Rubens, o doutor Caçulinha, com a sua gentileza, ele falou, toca ali com o pessoal, vamos tocar uma música para ver. E aí tinha justamente um candidato lá, que ele ia tocar Diana, né, do Carlos Gonzaga, e era o tom original, e eu já tinha tirado aquilo muitas vezes para tentar tocar junto com o disco. E aí a música primeira parece que, né, olha, toca aí, vê se... Aí quando eu terminei de tocar, ele falou, olha, o moleque toca mesmo. Tá? E aí eles foram vendo, foram conversando, batendo papo, e na verdade eu fiquei bastante tempo lá tocando com o Bolinha, onde eu conheci muita gente, onde eu fui apresentado por muitas pessoas, e Deus foi muito bom, porque ele foi colocando pessoas certas na minha vida. Até que eu cheguei a conhecer o Jorei Santana, maestro do Calbi Peixoto, e que também ensinou bastante coisa. Ele tinha uma visão, tinha uma humildade para trabalhar com a gente. A gente até questionou alguns arranjos dele na época. Jorei, isso aqui está certo, o que você fez? Porque a cabeça da gente musicalmente não tinha 1% da capacidade. E aquele cara com aquela gentileza, com aquilo tudo, falou, toca aí, você vai tocar. Ah, não, tá certinho, é isso mesmo. Isso aí só vai dar certo quando eu tiver a banda. Quando tiver todo mundo. Tá meio desconexo você tocar sozinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Tem muita intriga, muita puxação de tapete entre os músicos, ou o músico em geral, eles se favorecem, uns favorecem os outros? Ou também tem aqueles que vão partir para malandragem? Tem muitos. O que atrapalha às vezes é você achar que cada um tem a sua tribo. Porque aconteceu muito comigo, toquei um tempo, e aconteceu que tinha um cara que trabalhava com o João Mineiro Marciano, que chamava-se Zé Adão. Ele fazia as vozes, inclusive, junto dos artistas, ele tocava guitarra. Ele sofreu um acidente e o Arlindo falou, faz lá para mim. Eu era o Severino lá do Arlindo, porque ele sabia onde que ele colocava, eu me virava. Então, por exemplo, a Nova Guiar está precisando de um guitarrista para fazer o show. Vai fazer o show com a Nova Guiar. O Mário Zan, tem um projeto do Mário Zan, que é o cara que fez a Xalana e tal. O Mário Zan sanfoneiro. O Mário Zan, ele tá precisando de um músico. Arlindo, Jair, pelo amor de Deus, faz isso aqui para... Então, eu além de ir tocar com esse pessoal, eu aprendia muito. Certo. A gente se virava. Né? E aí, nesse caso, assim, chegou o Arlindo e falou, faz lá com o João Mineiro, tal, que eu preciso, porque eles estão precisando de guitarrista. Eu conhecia as músicas, tal, algumas de sucesso, fui fazer com eles. Quando chegou lá, eu era novo demais e eu era cabeludo. Ai, tinha um problema com os cabeludos, né? Aí o cabeludo, eles olhavam, além de ser moleque, ainda cabeludo, eles falavam, puta, é um roqueiro que vai tocar aqui. Então, no começo, as pessoas às vezes não se entregam, eles ficam armados para aquilo. Mas é pouco. Antigamente o pessoal se ajudava mais. Então, no começo eles não falavam muito os tons das músicas, eles só apontavam, faziam os gestos. E naquele tempo, como eu era meio novo, ainda não sabia desses truques
Que o cara falava, né? Dó, ré, mi, fá. E aí... É o medo da concorrência também, né? Sim, aí você fala, olha, eu não estou aqui para ocupar espaço de ninguém. Só que antes de falar isso para ele, aconteceu um negócio que foi bem legal. Eu tirei a música do sucesso do João Mineiro na época e eu fiz um arranjinho a mais nas guitarras e tal. Peguei as caídas que tinha. E quando foi tocar, eles tocavam a música um pouquinho mais simples do que estava no disco, o show ao vivo. Aí, quando eu chegou lá, que eles estavam meio me podando assim, eu fui fazer exatamente o que eu tinha tocado no disco e mais as coisinhas que eu tinha colocado de arranjo. Então, eu tinha colocado uma 11ª no sertanejo, que eles não usavam, um acorde com a 7ª e 11ª. Eu fiz algumas aberturas que não atrapalhava nada a música e dava para tocar. Quando eu toquei, o Marciano ele falou assim, nossa, eu queria que tocasse desse jeito que ele tocou. E aí o pessoal tinha que olhar para mim e falar, o que você fez? Aí foi a minha deixa, né? Olha, eu estou aqui para ajudar, para contribuir, para somar com vocês. E não, claro, né? E aí você vai abrindo você vai o caminho. Conquistando o seu espaço porque também. Se você quiser bater ferro e fogo, não vai dar adianta. Certo, né? Eu lembro que eu fui fazer um primeiro show com a Yara Miranda. Yara Miranda, para quem não conhece, é a irmã da Gretchen, irmã da Sula Miranda. Ah, é? É a irmã mais nova dela. E o primeiro show que eu fiz com ela, colocaram uma armação no palco errada e tinha um monitor no meio do palco ali, numa posição que não era comum estar. A hora que ela foi cantando com a luz do palco, ela tropeçou no monitor e caiu de costa, bateu a cabeça e desmaiou no show. Nossa! Era um show ao ar livre, com umas 10, 15 mil pessoas. E aí, acabando no fim, a gente nem sabia o que ia fazer, assim. Então, são coisas que você vai tocando, vai acontecendo, você vai passando, vai aprendendo, né? Lugar que você vai tocar e você tem que entrar dentro do carro, o público não... Né? O público não avançar. Então teve, assim, eu sou dessa época ainda que o público gostava, queria ver o artista. E hoje em dia, né, dando um pulo gigante, assim, hoje em dia, quando você vai fazer com o pessoal da Jovem Guarda, igual eu faço, você vê o carinho que o público ainda tem com todos esses artistas da Jovem Guarda, como o pessoal amava eles, como o pessoal... ver assim, nossa... A Jovem Guarda foi um marco na história da música, né? A Jovem Guarda no Brasil, para quem... Hoje em dia é meio triste, às vezes você vê que o pessoal não conhece muito. Então, eu sou meio... Como professor de música, eu deixo, por exemplo, os meus alunos estarem cientes de muitos pedaços que aconteceram na história da música, que eu posso explicar para ele, que a gente pode... Porque a aula não é só chegar lá, põe o material e toca. Você vai crescendo a pessoa musicalmente. E tem que mostrar o contexto, né, da história da música. Tem gente que adora isso. Por isso que eu tenho, graças a Deus, alunos que vêm de Bragança, aluno que vem de São Paulo fazer aula, aluno de muitos lugares, longe às vezes, e eles vêm fazer a aula... Porque é uma aula diferenciada de tudo. Então, que não fica só voltado para aquele espaço da música. Ele tem um contexto muito mais amplo. Então, eu trago isso. Porque, existe não vou falar o nome deles para não... Tá. Tem um músico... Você não quer entregar ninguém. Não quero. Porque são todos meus amigos e todos nós cometemos erros. Eu tenho um monte de gafes que eu cometi por aí. Né? Então, esse meu amigo, ele foi entrar num lugar de uma dupla sertaneja que eu estava tocando. E esse rapaz, ele é um guitarrista muito conhecido e muito famoso e muito adorado. Eu praticamente falo, nossa, o cara é muito melhor do que eu. Ele ia entrar no meu lugar para tocar com esse artista. Acontece que eu penso que esse guitarrista, ele era muito da parte do rock. Muito roqueiro. E aí eu falo para as pessoas, olha, você tem que tocar o rock, mas você tem que tocar o blues, o jazz, o sertanejo, a bossa nova. Você tem que saber um pouquinho de tudo, conhecer de onde veio, dar o espaço para que você conheça a música. Porque eu, muito tempo atrás, falava, eu não gosto de chorinho. Eu não gosto de chorinho. Eu falava, para mim mesmo.
Aí, o dia que eu fui tocar um chorinho, eu falei, puxa, isso aqui é meio difícil de tocar. Eu preciso dar mais atenção para isso. Então, eu comecei a tocar e comecei a ver que aquilo era muito legal. É lindo, né? Então, você às vezes não vai para um caminho, não aprende uma coisa, porque a gente é turrão. E é puro preconceito, porque você não se deixou Não deixou. que aquilo entrasse em você. Então a gente fala, não, eu sou roqueiro, gosto de tocar ótimo, mas vamos tocar também um sertanejo. Vamos Tem tocar. muito sertanejo que é roqueiro também. Claro. Não, hoje em dia tem, assim, O graças Chororó, por exemplo. Ah, sim, são pessoas que eles tocam toca de tudo, não é? porque o Chitãozinho Chororó, na verdade, nessa época do escritório do Dinei Marques, do Arlindo Vieira e tal, que a gente convivia muito junto. Uhum. E o Arlindo vendia todo mundo aqui no Brasil. Todo mundo que você pensasse estava lá. O Roupa Nova, quando foi tocar Yesterday, quando lançou o disco que tem essa música, eles estavam, todos eles lá no escritório do Arlindo, eu estava lá, o Arlindo pôs o disco deles para escutar pela primeira vez a gravação. Então o Arlindo vendia todo mundo nessa época. E o Arlindo, é engraçado que ele pegou tanto um carinho pra gente, por mim, assim, que ele chamava eu de filho até. E aí, por isso que eu quebrava, eu era o Severino dele, porque além de tudo que ele fazia pra gente, pela banda... Você era o braço direito, esquerdo e tudo, e né? aí eu tocava na época com o Douglas e Duran, tocava na época com o Evandro Elias, tocava com o João Mineiro, já cheguei a fazer nessa época também, tudo não tocar fixo, efetivo na banda de alguns, que eu tô falando. Alguns eu toquei efetivo, mas alguns... eu ia para cobrir, para acertar alguma coisa, para ajudar. O Arlindo às vezes inventava. Já tem um sanfoneiro que vai vir tocar no círculo militar, você precisa ir lá acompanhar ele. Eu não sabia na música, chegava lá, o cara falava dó. E aí eu ia tocando, o cara falava sol. Eu ia tentando fazer os arranjos. Antigamente tinha isso aí, da gente botar tudo em prática, né? Daí você vai ficando mais velho, você vai até ficando, acho que talvez mais prudente, tá? Menos. Mas esse guitarrista... Ele foi fazer o teste para entrar no meu lugar, no dia que teve a audição lá. E aí o cara falou, olha, é um chamamé. Toca um chamamé agora nessa música e tal. Aí ele olha... Agora conta pra mim, o que é chamamé? Isso é uma coisa que nós, na escola de música, não deixamos morrer. Por quê? Se chega hoje e fala um chamamé, o cara não sabe o que é. Uma guarânia. Guarânia. O cara não sabe o que é. Guarânia eu até sei, mas chamamé não sei. Uma guarânia em 3x4, uma guarânia em 6x8, uma guarânia rasqueada. Tem uma maneira diferente de você tocar isso. E para os artistas sertanejos, isso vai fazer muita diferença. Certo. Porque é o disco deles que está rolando. Então, o chamamé é um ritmo musical. Tá? Ele é um tipo de ritmo, tipo do... Olha aquela música, não adianta mais. E aí, além de, se você não conhece, para você tocar isso e segurar isso 1 minuto, por exemplo, num BPM de 80 BPMs, por exemplo, é quase impossível o cara conseguir tocar. Então, às vezes, esse grande guitarrista não conseguiu um lugar para tocar na banda, nessa jam aí com o pessoal, porque ele não teve conhecimento. Não porque ele não tinha capacidade, ele tinha muita capacidade. Agora a gente deixa de estudar. A gente deixa de fazer certas coisas. E aí eu me preocupo ainda. Eu mantenho um sistema na aula, eu mantenho um sistema de que o cara gosta de uma coisa, ele vai tocar aquilo. Porém, ele vai aprender harmonia, ele vai aprender divisão rítmica, ele vai aprender a trabalhar os sensores que ele tem no cérebro. Ele vai ter o professor com anos de experiência, de gravação, sentado junto com ele, até para pegar o dedo ou para explicar. E para tocar a música quantas vezes quiser com ele, cantar. Fala para o cara, vai cantando, não sabe cantar direito? Murmura, para você trabalhar com as duas partes do cérebro. Que maravilha, Então, gente. tem um trabalho diferenciado quando é na aula por causa disso, e eu não posso deixar os alunos... um dia não está mais aqui,
e os alunos não terem aprendido essas coisas, essas artes, essas coisas Essas firulas, maravilhosas. né? Essas coisas Maravilhosas. Sim, são preciosidades, né? Um ritmo, por exemplo, morrer porque ninguém ensinou isso para ninguém. Nossa. Então tem que ter um trabalho. Então todos os meus alunos, você pega um aluno de 15 anos lá, ele vai fazer muitos ritmos diferentes que o pessoal nem sabe que existe, não sabe mais como toca. Uhum. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jair, já que a gente está falando em ritmos e músicas. A gente tem... eu sou da época da Jovem Guarda, vivi muito a questão da Jovem Guarda, né? E as músicas dessa época de Jovem Guarda, tanto no que diz respeito à música popular brasileira, a música jovem e o rock, elas tinham um tempo de vida muito maior do que hoje as músicas atuais têm. Hoje o sujeito faz sucesso com uma música, daqui 6 meses você não lembra da música. Que música é. Tanto que as músicas da Jovem Guarda, as músicas dos Beatles, as músicas do rock clássico... Tem 60, 70 anos, todo mundo vai cantar. Todas aí. Por que você acha isso? Qual que é o diferencial? O que aconteceu? Eu não acho que eu não sou dono da razão, mas eu tenho o meu sentimento. Uhum. Eu acho o seguinte, o cara vai fazer uma música hoje, ele faz alguma coisa para ele ganhar dinheiro. Sei. Que não deve estar errado por um ponto de vista. Uhum. Como eu sou mais conservador, mais tradicional, mais antigo, eu estou do tempo que você não tinha vergonha da conquista. Uhum. Você não tinha vergonha de olhar uma mulher, dar o valor para ela, conquistar ela. Tinha tudo. Eu acho que isso aí é muito legal você fazer isso. Né? Eu estou casado há muitos anos e aí eu tento conquistar minha esposa todo dia. Com certeza. Então isso é muito legal. Eu brigo com ela, ela briga comigo, mas esse lance da conquista também se transfere para a música. Então eu faço uma música pensando naquele momento, pensando na conquista, pensando nas letras. Eu estudava a letra para fazer. E hoje em dia não. Hoje em dia você vê que tem até esse lance da inteligência artificial, né? Pois é, isso e aí. Esse lance da inteligência artificial, já me perguntaram várias vezes. Eu falo, cara, eu acho que a inteligência artificial pode fazer músicas lindas no contexto mecânico. Sentir o que está fazendo, eu acho que não. Você bota lá no chat GPT lá, né? Eu não sei fazer essas coisas. Eu também não, mas eu sou desligado dessa... Mas você coloca alguma coisa lá, faça uma música, eles fazem. Agora, ele sentiu o que ele fez? Nada, né? Eu acho que ele não conseguiu sentir. Uhum. Então, quando o músico, de repente, ele vai musicar uma letra, vai colocar uns acordes, ele vai ver o sentimento. O que você quer que ele sinta? Isso aí é a mesma coisa de você aprender a tocar. Aí eu falo para a pessoa, você está por dentro do som do acorde que você fez? Vamos falar uma coisa muito simples. Você pega Dó maior. Tá, tem um som, toca ele. Toca um acorde de Dó menor. Então, Dó maior, para quem estuda, Dó, Mi e Sol. Dó menor, Dó, Mi bemol e Sol. Essa terça bemol que foi colocado para o acorde se transformar do maior para o menor. O menor, ele deu uma tristeza no acorde. Então, você pega uma música, você já vai ver o sentimento que você quer colocar pelo som. Exatamente. Pelo som. Então, por isso que, às vezes, eu acho alguns discos antigos, né? Eu tenho um disco dele que eu tenho em português, eu tenho em espanhol, quando fui para os Estados Unidos comprei, um disco do Roberto Carlos de 1978. Que eu acho os arranjos, aquilo foi tudo pensadinho. Cada frase. Ainda hoje eu coloco esse CD para escutar, eu agora tenho os CDs, né? Comprei os CDs, coloco fone de ouvido e dá para se emocionar com os arranjos, não precisa nem de ter a letra. Maravilhoso. O Calbi falava assim, olha essa música, não precisa nem de letra. Às vezes ele ouvia, eu lembro um dia que o Juarez estava tocando Memory, e o Calbi falava, isso aqui não depende de letra. Só essa melodia, ele já causa toca, no ser né? humano. Já toca na alma das pessoas. Ele causa no ser humano. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Na música. Então, eu tenho uns alunos que a gente procura fazer
ele entender isso. Porque isso que é importante. Isso vai fazer com que ele crie, porque aí hoje em dia você vê que está muito raro a parte de criar música, a parte de criar as coisas, do cara sentir alguma coisa. E é por isso que a música, quando lança, a vida dela é um ano, curta, 2 anos no máximo, se alguém fez. Fora isso, você escuta... É engraçado que nos shows do Ronald, toda vez que a gente estava com o pessoal da Jovem Guarda, o Ronaldo sempre falou, né, das participações que ele teve da música do É Preciso Saber Viver, com o Roberto Carlos, sim. E essa música, ele gravou antes do Roberto. Quando ele gravou essa música, ele gravou ela completa. Tem uma parte que o Roberto Carlos não gravou quando ele foi fazer, porque o Roberto Carlos esqueceu. E o Roberto Carlos estava em Los Angeles, ligou para ele, falou: Ronald, como é que é a parte da música lá, tal? E o Ronald cantou para ele, fez, mas o Roberto ficou muito inseguro e na hora de gravar não gravou. Então, mas as primeiras gravações de É Preciso Saber Viver, que foi feito em 1966, dos VIPs, pelos VIPs, tem a música completa. Nos shows, quando eu faço com ele, o Sweet Memory gravou um disco, um EP, um trabalho agora, com 12 músicas dos VIPs, os maiores sucessos dos VIPs. Inclusive uma ia ser meio que inédita, do Ronald cantando em inglês e tal. Mas esse sucesso dos VIPs, a gente regravou com a Sweet Memory tocando no estúdio. Agora a gente vai falar da Sweet Memory. Não deu tempo de sair esse disco da... Sim, eu tô na mão, tá terminado, ainda tá a parte no estúdio, mas como o Ronald faleceu... o Ronald nos deixou também, mas né? era só música conhecida. Então, por exemplo, nesse disco a gente também fez questão de gravar essa parte, que a Jovem Guarda, quando fez 50 anos, eles cantaram, reuniram todo mundo e cantaram essa parte da música que o Roberto não gravou. Tem muita gente que pensa que é a música do Titãs, porque exatamente, os Titãs regravaram. Mas eles regravaram com essa parte? Não cantaram a parte também, eles só fizeram a parte do Roberto. Entendi. E aí no show sempre o Ronald mostrava essa parte, falava, e quem acompanhou um pouco a Jovem Guarda sabe uns pedaços. Mas é uma música que você não encontra muito, toda a gravação está faltando Falta essa esse parte. pedaço. Esse pedaço. Agora você falou da Sweet Memory. Vamos comentar o que é a Sweet Memory. Que eu já assisti show da Sweet Memory. Gente, é muito legal, é muito bacana. A Sweet Memory foi o seguinte: quando eu resolvi tocar menos com o pessoal, com os artistas, a gente continuou tocando com o pessoal de Jovem Guarda, tal, tudo, com vários, inclusive da Jovem Guarda, né? Faço o Denidino, o Vanderlei Cardoso, o Ângelo Máximo, a Martinha, os VIPs. Então a gente faz vários desse pessoal, às vezes tem participação de um e de outro e tal. Certo. Mas a gente montou um projeto que correu o Brasil, que a Sweet Memory acompanhava esse pessoal, que é 4 artistas da Jovem Guarda junto no palco. E foi muito legal. E fora isso, o trabalho individual de cada um que a gente fazia, fazendo arranjos, fazendo tudo. E ainda voltando nesse lance dos arranjos, só uma deixinha aí, é que tem uma gravação que a gente fez, que eu tenho até um vídeo da Martinha aqui em casa. Martinha vem para cá para a gente fazer. E a pessoa, depois de 60 e poucos anos de palco, vamos dizer assim, ainda você vê uma pessoa se emocionando com o arranjo que você faz. Ai, então, que maravilha. isso pro maestro, pro condutor da banda, isso é muito legal. Porque a pessoa sempre elogiando, falando, poxa, eu tenho uma declaração da Martinha, um depoimento dela, e ela fala assim, puxa, toda vez que eu vou tocar com a Sweet Memory, eles me dão vontade de cantar. Aí você vê uma pessoa com tantos anos de carreira, ainda falar isso, pra gente é muito legal. O reconhecimento dos artistas, né? Então, você vai no nosso site, no site da Sweet Memory Band, nos sociais aí, na net aí do Sweet Memory, o que rola lá? Tem até um depoimento de vários artistas falando exatamente do trabalho que a gente faz. Porque não é só chegar a tocar, é ter o amor, convencer.
emanar energia. A Sweet Memory nasceu como uma banda de show, uma banda de baile? Como é que foi o nascimento? Ó, quando eu parei de tocar com alguns artistas sertanejos, a gente tinha uma vontade de fazer uma banda de baile. Uhum. Só que, infelizmente, quando a gente foi olhar a banda de baile, o cara falava, todo mundo, baile, não, eu vou lá, dá vontade de dormir, porque os caras tocam mal, porque tava numa decadência, assim, né, o lance do baile. Aí eu falei, puxa, eu queria fazer alguma coisa como se fosse um baile, tocar, mas uma coisa diferente. Aí o que eu fiz? Eu não quero tocar com a Sweet Memory, não porque não seja legal, mas eu não quero pôr um sertanejo, eu não quero pôr um bolero. Eu queria fazer um revival, que o cara chegasse lá e ouvisse as músicas dos anos 60. E tivesse vontade de dançar. 70, 80, tivesse vontade de dançar, que a música fosse exatamente como ele escutou no bolachão. Mesmo com os músicos que eu tenho, tentar fazer os arranjos, que a hora que o cara escute o primeiro acorde, ele saiba que música que é. Porque a gente foi em muitos bailes e começava a ouvir a música e você só entendia que música que era quando o cantor cantava. Entendi. Você nem identificava a música. E fora de você não identificar a música, também não estava assim, tocadinha direitinho, não dava para fazer isso. Então eu falei, eu quero fazer um trabalho diferente. Sim. Tá? Um trabalho que seja baile show. O que seria o baile show? Eu entro 2, 3 vezes na noite, porque descanso, né, de um intervalo para outro, mas cada vez que eu entro, a banda faça um show. Que bacana. Então, que aí o show, a música tem começo, meio e fim. Tem introdução, tem final. Tá? Às vezes demora um pouquinho mais para você não emenda aquele 4, 5 músicas num tom só. Era uma opção de trabalho que eu queria fazer diferenciado. Sei. Então, eu acredito que deu certo, porque o Sweet Memory tem 20 e poucos anos aí, vai fazer 21 anos agora, esse ano que entra, né? Fez 20 anos esse ano. E é um resultado que a gente, graças a Deus, a gente é querido, a gente é amado, a gente é procurado, assim, no Brasil inteiro, onde a gente tocou, a gente deixou um bom sinal lá, deixou saudades lá. Então, aí eu resolvi fazer isso só nessa parte. Então, tocar os tempos da Brilhantina, do John Travolta e Olivia Newton-John, tocar as músicas da disco music, que é fantástico. Maravilhoso. O Chic, Banda Chic, Gloria Gaynor, todo aquele pessoal da disco music. Tocar também a parte romântica, Elton John, Beatles, Bee Gees, ABBA, Creedence. Tocar esse som para matar a saudade de quem ouviu música boa, com bom arranjo, bem trabalhada, conseguir ouvir isso ao vivo e não só um playback. O cara põe um playback, vai lá um DJ tocar, legal o trabalho do DJ, porém, você vê uma banda executando isso ao vivo. Que a gente só consegue ouvir essas músicas quando vai em alguma festa de casamento, não é? E assim mesmo é com uma pessoa só no teclado que faz todo esse efeito, música, né? Mas a banda, assim, tentando tirar os arranjos originais, eu lembro que eu comecei a fazer Emoções do Roberto Carlos. Tá. Então, o que faz tudo? Faz os arranjos, tal, começa a tirar, tal, aí vai para a patroa, que ela é a mulher dos teclados, aí ela tem que timbrar, tem que ver, porque assim, é um trabalho que a gente faz, que nem você falou no começo, que a pessoa não vê. Exatamente. Mas, por exemplo, você vai tocar Bee Gees. Então, você vai pegar uma época do Bee Gees, existe um piano elétrico que eles tocam, tá? Um 7-1, um 7-3, já foi uma outra parte. Então, cada piano desse, ele tem um som diferente, que a gente chama de timbre. Sim. Então, a gente apanhou bastante, eu, a patroa e outras pessoas, para fazer os timbres, para aquilo lembrar. Não é só tocar igual, é ter o instrumento que rolou naquela época, o timbre igual, para que ele soe igual, senão não adianta. Senão você não tem. Não tem. Então, tem muito trabalho disso, de trazer os teclados certos, de comprar as coisas certas, os módulos com efeitos,
para que você tenha... toca no palco, às vezes a Giovana vai tocar 10 tipos de pianos normal diferente. Há mais 10 tipos de pianos acústicos, pianos elétricos diferentes. Então, soa diferente. Vai tocar Rain and Tears, por exemplo, o cravo. Tem que ter aquele cravo para ter o som do Demi Rousseau. Então, esse lance dos timbres a gente preocupou muito no começo. E aí você vai fazer uma música, você faz. Aí você vai gravando aquilo para ver como que vai soar depois tudo. Aí depois de 6 meses no Emoções, você vai fazer e vai tocar tudo junto. Puxa, errei em algum metal, algum naipe de metal, algum instrumento não estava. Porque aí você tem que conhecer o som de um oboé. Uhum. Você tem que conhecer um som de um fagote, de um contrafagote. Você tem que conhecer o que não está muito na mídia, assim, né? Independente dos timbres. E aí, quando você põe tudo, não soou bonito isso, né? Então, volta no começo, refazer e tal. Hoje em dia tem até vídeos. Tem um vídeo que a gente gravou em Bueno Brandão, ao ar livre, pela prefeitura lá, que ele faz uns shows muito legais lá e já contratou a gente muitas vezes, a Suíte mesmo, para fazer lá. E aí tem alguns vídeos da gente tocando Emoções lá, quem quiser procurar no YouTube aí. Olha, boa. Procura no YouTube, o Sweet Memory Band, e tem a festa da Jovem Guarda. Tem coisas lindas. Vocês têm que entrar lá e procurar. Tem bastante coisa. Tem. E tem a gente tocando com o pessoal da Jovem Guarda, esse a festa da Jovem Guarda, tem bastante. No nosso site, tem assim vídeos. E aí tem esse também, que tem essa música diferenciada na parte do arranjo, que nisso aí a gente é muito cuidadoso com esse tipo de coisa. Ô Jair, e aí esse projeto da Jovem Guarda parou porque a gente teve a perda aí do Ronald, e agora, como é que ficou esse projeto? Olha, esse projeto, talvez, porque a Lilian também quase que entrou nesse tipo de projeto, ia entrar também. Mas, como infelizmente ela faleceu agora há pouco tempo, teve esses probleminhas, não deu para ela entrar nesse projeto. Agora, as pessoas estão organizando, porque esse projeto lotava teatros, todo lugar que ia, shows de prefeitura e tal. O último que eu fiz com o Ronald foi no Sesc, em São José do Rio Preto. E esse Sesc levou o show, era para ter o show da Martinha e do Ronald, dos Whips. Só que a Martinha também precisou sofrer uma cirurgia, passar por uma cirurgia, e aí quem fez o show foi o Ângelo Máximo e os Whips, em São José do Rio Preto, esse último assim, que a gente fez. Mas a tendência é continuar. Continua sim. A gente conversei esses dias com o Ângelo Máximo também, vamos ver o que vai fazer. O Deni também, que às vezes está no projeto, às vezes não está, porque vai trocando alguns artistas, né? E a ideia é sempre continuar, porque tem carência de show. Você está falando dos shows pelo interior, isso é uma coisa interessante, né? A gente tem as grandes cidades, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, mas tem um interior, por exemplo, o interior de São Paulo é um mercado maravilhoso, né? Rico. Você fala de bandas que fazem sucesso pelo interior e que às vezes o pessoal na capital não conhece, né? É o mercado. Como é que vocês se direcionam para o interior? Olha, eu acho assim, a gente fez bastante show no interior, por exemplo, o Brandão mesmo que eu estou falando, a gente fez um show antes desse do São José do Rio Preto, com uns quatro artistas. Acho que estava o Ângelo Máximo, Martinha, o Deni Dino e os Whips. Aqui em Araçoiaba da Serra, aqui perto de Sorocaba, aqui. Prefeitura, o ar livre. Então, é um show que ainda atrai bastante público. Ele é um show que tem músicas que todo mundo gosta, músicas boas, músicas saudáveis, com arranjo.
Então, eu acho que vai ser difícil, assim, parar totalmente. Não para, não. Às vezes o pessoal, ele dá um tempinho. Uhum. Por exemplo, a gente não tem feito muito Sweet Memory aqui em Atibaia, porque também a gente tem muitas outras coisas, Certo. além de toda a escola que ocupa, porque você tem uma responsabilidade para dar muitas aulas, para oferecer tudo que a gente faz com a qualidade que a gente faz. Então, tem uma dedicação da vida da gente. Só que, fora isso, a gente também, então, faz esses outros trabalhos com essas outras pessoas. Tem um trabalho que eu estou querendo muito fazer aqui em Atibaia, que é com o Diego Jiménez. O Diego Jiménez, inclusive, eu já vi ele dos últimos shows do Bolinha, ele já fazia. Só que ele é um espanhol. Então, às vezes, ele fica um tempo fora do Brasil, na Espanha, e vem para cá. E ele está com um projeto muito legal, que a gente... eu estou cuidando disso para ele, que é um show, um tributo a Julio Iglesias. Oh. Então é só músicas do Julio Iglesias, um show inteiro. Muito Como ele bom. já é espanhol, já é um show internacional, vamos dizer assim, é muito legal. Só que assim, tudo isso ele demanda, lógico, de um bom ensaio, todas as músicas. Sim. Você vai lá num show, vai ouvir uma música do Julio Iglesias, você quer ouvir aqueles arranjos maravilhosos que o Ramon Arcusa, Rafael Ferro, que são os grandes maestros espanhóis, fizeram pro cara. Não pode tocar aquele tim-din-din só com violão, não que isso não seja legal. Exato. Mas precisa é uma ter proposta toda... diferente, um show relembrando o cara. Então, eu acho que são trabalhos que, às vezes, para você oferecer com respeito ao público, eles demoram 6, 8 meses para todo quebra-cabeça encaixado. Escuta, Jair, você tem falado aqui da sua escola, é SEMA, né? SEMA. Então, eu achei uma coisa fantástica, que é a questão da educação musical para crianças e até para crianças especiais. Como é que isso funciona? Então, lá tem um trabalho muito legal, porque tem a Ashley e tem a Giovana, que elas cuidam muito do teor, do conteúdo para essas aulas. Sem falar que, primeiro de tudo, antes de qualquer condição da pessoa saber alguma coisa, da pessoa estudar, estar preparada, estar formada para aquilo, Sei. tem um lance do amor. É a primeira. Criança é a primeira coisa. E aí, junto depois, quando você consegue sentir tudo isso, você vem fazendo um trabalho. Não seria assim, só musicoterapia, mas até serviria para isso. É musicalização infantil. Então, às vezes, acontece, a pessoa tem um déficit de atenção e ele precisa de uma ajuda de uma pessoa mais especializada. Então, tem muitos casos, assim, eu vou falar porque a Giovana e a Ashley que são mais por dentro disso tudo. Mas, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que ele não fala, ele não socializa com ninguém, ele está paradinho ali com a própria família. Aí passa um tempo, ele vai escutando as músicas, ele vai tendo esse trabalho que é feito com ela, e aí ela começa a se abrir. A música transforma, né? Começa a transformar. A música cura a pessoa, imagina o resto que ela pode fazer. Né? Então, acontece muito isso. Pessoas que sofreram algum trauma, por exemplo, já teve um caso de uma criança que o pai assassinou a mãe com a criança no colo. Oh, meu Deus. Então, essa criança fica traumatizada. Só uma pessoa que, além de todo o conhecimento, amor e carinho, vai poder trazer para essa criança. E aí, a Giovana já conseguiu fazer um trabalho assim, que a pessoa voltou à vida. Porque a pessoa às vezes nem come, a pessoa às vezes não vê ninguém, não fala. Então, é assim, eu talvez não seja o melhor cara para falar. Mas eu quero conversar com ela, eu quero conversar com a Giovana sobre isso. Mas a Giovana e a Ashley... Ela já está feito o convite para que ela venha aqui falar sobre esse assunto, porque é maravilhoso a música como transformação de vida. Porque, na verdade, quando a gente vê o lado financeiro, ele é muito importante. Não pode ser hipócrita. O lado financeiro faz com que você continue, faz com que você viva. Porém, até em matéria de valores, aqui em Atibaia, o que é cobrado para fazer isso, não representa praticamente nada se você for em algum lugar por aí fora daqui,
uma consulta com uma pessoa especial. Então, acontece muito disso. Como acontece também, por exemplo, aqui voz. Um dos cursos que eu faço na escola, que eu conheci um rapaz lá nos Estados Unidos, eu sempre tinha muito grilo do que era a voz aqui. Porque quando eu comecei a estudei no Dramático Musical de São Paulo, Beethoven, vários, principalmente no Dramático Musical, que era uma escola referência tal. E eles falavam, Jair, você é um barítono. E eu sou um barítono, e pronto. E aí eu falava, poxa, mas eu canto numa banda de baile, e na banda de baile eu tenho que cantar Roberto Carlos, tenho que cantar naquela época Aguinaldo Timóteo, eu tenho que cantar Aguinaldo Rayol e outros, e Roberto Carlos e tudo mais. E aí eu queria a minha voz a serviço disso. Né? E eu falava assim para o professor na época, falava, olha, eu posso cantar na fila, porque lá era canto lírico e canto coral. Posso cantar na fileira ali das meninas do soprano? Não, porque sua voz é o barítono. Não, mas deixa eu tentar ir lá cantar com as meninas e tal. Aí perturbava tanto o professor que eu ia lá. Aí ele falava, você vai se ferrar, tipo, não vai ser bom para sua voz. Chegava lá, cantava, e ele falava, puxa, até que você foi bem. Aí passava mais um mês, o professor daí queria te matar. Professor, deixa eu cantar com as meninas do contralto. Não, tua tessitura vocal não vai. Deixa. Não. E aí eu tinha esse grilo na cuca. Eu falava, cara, como é que eu posso ser barítono, ser classificado como barítono, se eu consigo em outras áreas viajar? E não, porque eu sou extraterrestre, não. Eu sou um cara normal aqui. Só que não tinha explicação para isso. Aí, uma vez, com esse grilo na cuca, eu não concordava só. Eu fazia o que tinha que fazer, mas não concordava. Eu conheci um cara nos Estados Unidos que chamava Bob McFerrin. Esse Bob McFerrin, na época que eu conheci ele dava aula para algumas estrelas. Assim, só. Madonna, Michael Jackson, Al Jarreau. Esses eram alguns aluninhos dele. E quando eu conheci esse cara, a primeira coisa que eu contei mais ou menos para ele, assim, que ele falou para mim, foi fantástico. E mudou minha vida. Ele falou assim, Jair, pensa. Não importa o que você canta. Importa como você canta. Se a sua técnica, que você estudou, não permite que você cante o que você quer, alguma coisa está errada. Então, a partir disso, deu uma luz, eu falei, preciso ser amigo desse cara. Eu preciso ser amigo desse cara. E, graças a Deus, consegui fazer alguns cursos com ele, algumas coisas. Esse cara está vivo até hoje. Ele é um cara fantástico. Tem um disco dele gravado só de voz. Que ele entra no estúdio, ele faz a caixa da bateria, ele faz o bumbo da bateria com a voz, ele faz o chimbal, ele faz os pratos, depois ele faz o contrabaixo, depois ele faz o teclado, depois ele faz a guitarra, depois ele faz o violão, tudo com a voz, e ele monta o playback com a voz, a banda da voz, e canta em cima da banda da voz. Um dos últimos trabalhos que eu vi dele, ele é fantástico. E, Jair, me diz uma coisa, que a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, que está tão boa. Jair... Nossa, ficava aqui conversando com você uma semana. Diz para mim, como é que as pessoas entram em contato com você? Como é que vocês ainda fazem shows? Prefeituras que querem contratar? Sim. Como é que é o esquema de vocês? Olha, vou passar os telefones que são mais fáceis, né? O celular 11 97544 6727. Acho que seria... Ou então pode mandar um WhatsApp para a escola. E vocês têm Instagram, tem Facebook? E tem. Quem cuida dessa parte é a Ashley, que ela cuida dessa parte. Mas no Instagram, por exemplo, como é que encontra lá vocês? Sweet Memory Band? Tem Instagram. Procurando, a gente vai achar. Acha, a Sweet Memory Band. Né? E... se vocês quiserem ver shows maravilhosos e conhecer um pouquinho mais da banda, é só entrar no YouTube e procurar lá. Procurar, a gente tem o site. Vocês vão ver também. Coisas maravilhosas. Eu sou testemunha, porque eu já assisti uns shows da Sweet Memory
é realmente de babar, eles são fantásticos, são músicos da melhor qualidade, e é um show assim que vocês vão, daqui 20 anos, vão estar lembrando. É inesquecível, realmente. Parabéns por esse trabalho, obrigado. pela sua história de vida, uma história de vida muito tem muita bacana. a gente tem muita Nossa, tem que história, fazer assim um seriado, né? É, porque com o tempo que a gente tocou, nossa, a estrada, ele reserva Mas a gente muitas coisas não vai ficar só engraçadas nessa conversa boa. E bacana pra Eu gente. vou querer trazer a Giovana aqui, trazer vocês, trazer a família, porque ele não canta sozinho, não toca sozinho. Ele bota a família toda lá no... Pra trabalhar junto. A filha faz Então tem a backing Ashley que vocal. ela faz os vocais lá. Quando é com as artistas, ela faz back vocal. Quando é com a banda Sweet Memory, ela tá na frente, assumindo a parte dos vocais femininos. Então. A Ashley. Aí tem os outros vocais, baterista, que tá com a gente faz tempo, baixista, a Giovana que faz os teclados, também canta, vem pra frente. Então é isso aí. É muito bacana. Realmente é uma banda que vale a pena assistir. E as aulas, a gente está ali na Albertina Miele Pires 150, tá? Aqui em Atibaia, na Avenida, né? Rua Albertina Miele Pires, Sim. número 150, em frente à Secretaria de Saúde, a gente está bem em frente lá. Olha aí, tá? Para quem é daqui, para quem não é também, que quiser estudar música, mas estudar música com quem entende de música, estudar música com quem vai dar para você um conhecimento amplo, não é só a música ali na sua capacidade restrita de música, mas você vai conhecer a música com história, com emoção. Ó, entre em contato com eles, porque realmente vai ser um aprendizado inesquecível. Jair, quero agradecer. Eu é que agradeço quero a sua agradecer essa presença. oportunidade aqui. Nossa, foi muito uma legal. conversa muito boa. Espero que só conversa tenha saído só conversa boa. E com certeza foi, tá? E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.